Muitas pessoas pensam assim que a gente só ter fé em Jesus, ter fé em Deus, a gente é salvo, né? Porque tem uma passagem na Bíblia, eu não esqueci qual é o versículo, que diz assim, né? Se tu crê, tu e tua casa serás salvo. Aí muitas pessoas dizem assim, mas eu tenho fé, né? E até pessoas hoje que caminham para a igreja, né? Elas caminham só com a fé, só ter fé, né? E lá em Tiago capítulo 2, né? Fala a gente ter fé e ter obra. Não adianta você ter só fé e não tiver as obras. E também não adianta você ter as obras e também não ter fé, né? Vamos ler lá em Tiago o que é que diz, né? Eu ia ler a parte do versículo 10, mas não vou ler do versículo 10 não. Vou ler a parte do versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia com aqueles que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Veja bem a palavra do Senhor, como é que diz aqui. Diz que porque o juízo será sem misericórdia com aqueles que não usou de misericórdia. Veja só como é a palavra que é dura, né? Aquele que não perdoar também não será perdoado, né? Aquele que não tiver misericórdia do seu irmão, né, também será o juízo para ele também sem misericórdia. O verso 14 diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Aqui é uma pergunta. Do que adianta o homem dizer que tem fé se não tiver as obras? Porventura, a fé poderá lhe salvar? Vou fazer uma pergunta a vocês. Será que só você ter só fé pode te salvar? E veja mais que diz o versículo, né, o 15. E se um irmão ou irmã estiverem nus, tiveres necessidade de mantimentos, né, cotidianos, né, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas que são necessárias para o corpo, que aproveito virá daí. Olha que palavra forte. É você disser que tem fé e não tiver as obras. É se algum irmão, qualquer pessoa, estiver precisando, né, de mantimentos, alimentos, né, pessoas que estão passando necessidade, né, e você só diz assim, vou orar por você, vá em paz, que Deus te abençoe, né? E não você tiverem condições e você não der nada àquela pessoa, sua fé não adianta de nada não, né? A Bíblia fala que a gente tem que ter fé e ter obra. Aí o 17 diz, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Se você tiver fé e não tiver as obras, não adianta. Também não adianta você ter as obras e também não ter fé. As obras são mortas. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu credes que há só um Deus. Né? A gente crê que só há um Deus. Mas veja como a palavra aqui é forte agora. No versículo 19. Mas também os demônios crê e estremece. Para você ver que o demônio ele teme mais do que a gente. Ele crê que existe um Deus, né, mais do que a gente, né? Então não adianta você estar na igreja, você dizer que tem fé, né, e não ter as obras. Quando uma pessoa precisar e você não ajudar. A palavra diz assim no versículo 20: mas o homem vão querer tu saber, mas ó homem vão querer, mas ó homem vão, mas homem vão,
Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E o 21 diz: não foi porventura justificado pelas obras Abraão, nosso pai, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Veja só. Que palavra. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Veja só que Abraão, quando Deus falou o sacrifício de Isaque, né, Abraão teve fé no Senhor e também fez as obras. Né? Qual foi a obra que Abraão fez? Iria sacrificar Isaque. Né? Ele ali mostrou fé e mostrou as obras. Veja essa palavra.